A Deus toda honra, toda glória, majestade, domínio, poder, sabedoria para todo sempre. Ele merece o nosso melhor. Muito embora não temos nada de bom, mas Ele merece de volta aquilo que Ele nos deu. A vida eterna, a gratidão por essa bênção de estarmos vivos, de estarmos juntos lendo a Sua palavra, estudando a Sua palavra e ouvindo o que Ele tem a nos dizer. O livro de Hebreus é uma epístola e o escritor dessa epístola, ele disse, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo seu Filho. Deus continua falando. Deus não se cala. Ele disse para o profeta Isaías, levanta a tua voz e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Não se cale. Ele disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, se Deus falou no passado, Ele continua falando no presente, nós o ouviremos pessoalmente no futuro. Portanto, não se engane. O que nós estamos aqui fazendo é simplesmente mostrando aquilo que Deus quis que nós soubéssemos, e para isso Ele levantou homens movidos pelo Espírito Santo, ungidos com o poder do Espírito Santo para escrever na sua palavra, que é o próprio Jesus, aquilo que nós precisaríamos e precisamos saber. E pela graça de Deus estamos aqui estudando alguns assuntos pertinentes à vida eterna, ou seja, à vida futura. Estamos falando sobre a ressurreição, tanto dos salvos quanto dos perdidos. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Estamos dentro agora da segunda ressurreição, mostrando os sinais evidentes para a segunda ressurreição. Primeiro nós falamos sobre, você deve estar lembrado, a prisão de Satanás. Segundo sinal, a soltura de Satanás. O que Deus vai nos dizer hoje, através da sua palavra, sobre o terceiro sinal para a segunda ressurreição, é a volta visível do Senhor Jesus Cristo para o Israel de Deus. Ele voltará para Israel e voltará de maneira visível. Aquele Jesus que Israel sempre esperou, que sempre espera, o Messias prometido de Gênesis capítulo 3, versículo 15, de Isaías capítulo 53 e outros textos bíblicos do Velho Testamento, ainda Israel continua esperando. Mas Jesus Cristo tem um compromisso com Israel. Deus tem um compromisso com o povo de Israel, através da sua palavra. Todo compromisso que Deus faz não é baseado no homem, mas baseado na sua palavra. Ele não pode mentir, ele não pode deixar de fazer aquilo que prometeu a nós. E um dia Jesus voltará, marcando o terceiro sinal para a ressurreição dos perdidos, com a volta visível nas nuvens para Israel. Você pode ler na sua própria Bíblia, no capítulo 25 de Mateus. Vou ler o texto e você pode reler quantas vezes você quiser e puder. Isso vai ser bom para você, para afirmar os seus conceitos. E sobre tudo isto, você irá ver que o que nós estamos aqui fazendo através da Igreja do Senhor Jesus é simplesmente repetindo aquilo que está escrito, trazendo a revelação de Deus para nós. Repito, Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 34 e em seguida o 41 e 42. Vai falar sobre a volta visível, ocular de Jesus para o Israel de Deus. Versos 30
1 a 35, está escrito assim. Mateus capítulo 25, repetindo, versos 31 a 34, disse Jesus. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Verso 33. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Está falando daqueles que durante o tempo da graça serviram ao Senhor Jesus e aqueles que não serviram, de acordo com Malaquias 3,18, dos justos e dos ímpios. Aqui haverá uma separação, aqui haverá uma diferença. A Bíblia continua mostrando que a diferença é visível para aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então, perdidos estarão à sua esquerda, justos estarão à sua direita. Obviamente, Israel vai estar à direita de Deus. E o verso 34 vai dizer, aliás, 35, porque tive fome. Eu vou ler o 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, ou que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. A salvação de Israel está em Cristo Jesus, é um oferecimento da graça de Deus. Israel nunca compreendeu. João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Oséias capítulo 11 diz que do Egito Deus chamou o seu filho, chamou o seu povo. Israel é a menina do olho de Deus, mas Israel nunca reconheceu Jesus como Messias prometido. Por isso, ainda hoje Israel sofre e sofre muito por não reconhecer que Jesus já veio para resolver o problema deles, o problema espiritual. Mas ele voltará nas nuvens de maneira visível para este povo. Ele vai se assentar no trono, ele vai reunir Israel e todas as demais nações, e ele vai fazer uma separação para que ele possa iniciar o seu tempo de reinado com Israel aqui na terra. E neste momento a divisão vai ser lógica, vai ser muito precisa. Ele diz que vai colocar aqueles para quem a salvação está preparada, o reino está preparado desde a fundação do mundo, e para aqueles que sempre rejeitaram a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E ele vai dizer para Israel, vinde benditos de meu Pai, povo de Deus, e possuí por herança o reino que está preparado para vocês. O reino não é de Israel, mas ele receberá por herança em Cristo Jesus, que é o Senhor, o doador. Você receberá por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, por assim dizer, e vocês nunca reconheceram. Mas ele vai voltar-se para aqueles que durante o tempo da graça, da pregação do Evangelho, nunca receberam Jesus como Salvador, sempre continuaram com o coração duro, embora sabendo todas as verdades, mas nunca se dobraram diante do Senhor Jesus. Jesus os chama de bodes, por causa da sua natureza ardorosa, da sua natureza indomável, da sua natureza adâmica, que nunca foi mudada pelo sangue de Cristo mediante a sua palavra pregada. Agora veja o verso 41, o que ele vai dizer para os que estiverem à sua esquerda. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas por causa da nossa teimosia, da nossa rebeldia, incredulidade e desobediência à palavra de Deus, então, lamentavelmente, digo,
A palavra de Deus afirma: muitos serão lançados no lago de fogo, lugar próprio para o diabo e seus anjos, onde viverão com eles para todo sempre. Será muito triste, muito dolorido. Outra coisa, Deus não quer que isso aconteça, por isso ele continua falando. Ele falou no tempo passado aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias ele fala através do seu Filho, por meio da sua palavra, através de pregadores imbuídos de responsabilidade da verdade de Deus, para abrir a mente e os olhos espirituais daqueles que ouvem a palavra de Deus. Então isso vai acontecer, eu crendo ou não crendo, isso não deixará de cumprir, porque a palavra de Deus pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Nem um jota, nem um tio cairá da lei sem que tudo se cumpra. Isso vai acontecer. Portanto, este é o tempo que Jesus Cristo vai voltar para marcar uma reunião com aqueles que serão ressuscitados e aqueles que serão que não foram pela primeira ressurreição, nem ressuscitados, nem arrebatados, transformados e arrebatados. Uma curiosidade que eu quero terminar mostrando para o querido irmão e amigo está no versículo 42. Por que esse povo será julgado com tamanha severidade na justiça de Deus? Deus é justo, ele é justiça, ele é totalmente amor, mas é também totalmente justiça. Qual a razão que esse povo será julgado na base da severidade da justiça e lei de Deus? Olha o versículo 40, eu vou ler o 41 e 42 para dar sentido ao que nós estamos aprendendo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele vai dizer a razão por quê. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E ele aí continua mostrando que, sendo forasteiro, não me recebestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo, não me visitaste, Então, eles perguntarão quando é que isso aconteceu. E ele vai dizer: desde que vocês ouviram a minha palavra e não atenderam os meus servos, os pregadores da minha palavra, deixaram de me atender, em outras palavras está dizendo, e por isso então serão condenados. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção. Ele disse: eu tive fome e sede. Como isso? Porque ele teve fome e teve sede, e ele diz: vocês não me deram de comer e não me deram comida. Ou água para beber e comida para comer. Que tipo de água e que tipo de comida Jesus está se referindo aqui? Na próxima mensagem, nós vamos trazer isso à tona. Espero que você continue assistindo e com certeza você entenderá perfeitamente, à luz da Bíblia, o que significa essa linguagem que Jesus Cristo usou, dizendo o que ele vai usar para os ímpios. Vocês estão sendo condenados porque eu tive fome e não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Eu te aguardo na próxima mensagem com a permissão debaixo da graça de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Rogo, meu Deus, que essa palavra esteja alcançando vidas e corações, transformando vidas e corações, famílias inteiras, levando-as aos pés do Senhor Jesus, num profundo arrependimento, num reconhecimento impotencial para a salvação própria, mas reconhecendo Jesus como Salvador pessoal, tendo como recompensa a vida eterna, que é o próprio Jesus. Esta é minha oração, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu forte abraço. Deus te abençoe. Continuo orando por você. Até a próxima mensagem, se Ele nos permitir.